das perdas à restituição. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 23 ao 24. Joel capítulo 2, versículo 23 e 24. Aquele que puder, que for encontrando, se puder ficar de pé, você que pode, ficar em pé em nome de Jesus, que aí eu posso ver, aquele que encontrou já aí a palavra, que está acompanhando aí a palavra, está ali, no telão passando para nós, mas como é importante, essa intimidade nossa de procurar na nossa Bíblia, mesmo que está ali, é importante a gente ter essa intimidade aí, de estar acompanhando a nossa Bíblia, amém? Joel capítulo 2, versículo 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Amém? Repetindo novamente: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor novamente. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade aqui nessa noite, de poder ministrar, Senhor, a sua palavra. Meu Deus, de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, me ajuda, Senhor, a transmitir tudo aquilo que o Senhor falou comigo nesses dias. Meu Pai, que o seu povo possa sair daqui nessa noite transformado pela sua palavra. Pai, nós cremos que a sua palavra ela não volta vazia e que ela possa frutificar na nossa vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que possamos sair daqui da forma diferente que entramos nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, em algumas traduções, o texto fala: ó povo de Sião, ó, filhos, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. O que estava acontecendo, neste momento, que a Bíblia vem nos mostrar aqui com esse povo, com essa nação? Se nós começarmos a estudar um pouquinho atrás, a gente vai ver que esse povo, irmãos, estava passando por uma tremenda dificuldade. A Bíblia vai nos mostrar visivelmente, que eles passavam por muita dificuldade mesmo. Era pragas, de insetos, gafanhotos, devastação, de toda a vegetação, pastagem seca, para quem mexe com gado, aí lidar com gado, sabe o que é, um boi não ter o que comer, uma ovelha não ter o que comer, e a pastagem estava totalmente seca, plantações, estavam, devastadas, acabadas, fome por toda parte,
então o povo passava por uma dificuldade muito tremenda, né? Isso está visível para nós aqui no texto de Joel, né? A dificuldade daquele povo. Então, né, Deus, através do profeta Joel ali, a Bíblia vai nos dizer que Deus convoca o povo, né? Traz ao povo um arrependimento, né? Traz ao povo um arrependimento. Então, assim, fica mais uma vez visível na palavra de Deus que aquele mal, aquela dificuldade que aquele povo estava passando, se a gente for ler a palavra, que a gente vai ver um pouquinho aqui, a gente vai ver que o pecado que o povo vivia nele estava trazendo aquela dificuldade, né? Isso é claro na Bíblia, né? E Deus, através do profeta Joel, traz o povo ao arrependimento, né? E o povo começa a viver o que a mensagem nos traz de título aqui, né? Das perdas à restituição. Amém? E assim, com muita, né, como eu disse aqui, com muito frio na barriga, com muita dificuldade, né, de estar aqui à frente, como eu sempre gosto de dizer, mas Deus sempre muito generoso comigo, né? Deus me dá essa palavra para me trazer, né? Eu agradeço a Deus, né, por essa palavra que Deus me deu, porque confesso que ficou fácil para mim, né? Ficou fácil, com toda a minha dificuldade, toda a minha limitação, mas ficou fácil trazer esse texto, porque é algo que, uma história parecida com a minha, né? Aqueles que estão mais próximo de mim, né? Pastor, né? A gente está junto desde a minha conversão. Me lembro no dia, o primeiro dia que eu entrei aqui no culto, né? Logo depois de começar a frequentar algumas células, sentado, talvez bem ali onde a irmã está, a igreja ainda era um altar virado, o pastor estava ministrando aqui no louvor, e assim, desde aquele dia, Deus começou a fazer algo sobrenatural na minha vida, né? Eu não sei como tem sido o seu início, né? Você que está iniciando a sua caminhada, como que tem sido, mas do primeiro dia que eu sentei ali, né, para cá, Deus começou a fazer algo sobrenatural na minha vida. E eu comecei a viver, né, o que a palavra nos traz de título na mensagem, né? Das perdas à restituição, né? E muito forte isso, né? Então, assim, eu quero, né, dizer para os irmãos aqui nessa noite que é algo tão forte que eu comecei a viver desde quando eu comecei a caminhar, né, na presença do Senhor. Quando o profeta Joel chama o povo ao arrependimento, Deus começa a restituir. A gente vai ver aqui na palavra, né, aqui a vida daquelas pessoas. E assim, não foi diferente na minha vida, na vida da minha esposa, nas nossas vidas, quando a gente começou a ser restituído, né, pelo Senhor, a nossa casa. Nós começamos a viver aquilo que o salmista Davi, ele disse ali no Salmo 126, no versículo 1, 2 e 3. Os irmãos vão poder acompanhar ali na palavra do Senhor, se você quiser abrir a sua Bíblia. Comecei a viver aquilo que o salmista falou, viver como quem sonha, né? E até hoje, irmãos, né, eu vivo como quem sonha, né? Às vezes eu não consigo, né, não acreditar, às vezes, tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Então, isso é muita bênção, é muito milagre, e isso é promessa de Deus para nossas vidas, amém? Salmo 126, versículo 1, 2 e 3. A palavra do Senhor fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grande coisa o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grande coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Então eu comecei a viver como pessoas que sonham. E no versículo 2 a palavra diz que então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, né? Então entre as nações
se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu profetizo já nessa noite que as pessoas irão continuar a dizer de mim e de você que grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por você, em nome de Jesus. E o versículo 3 termina: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem está alegre nessa noite com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu quero te convidar, irmãos, mais uma vez nessa noite, você que pode, vai ficar de pé. A Karine vai colocar ali uma canção, como o salmista disse, que a nossa língua cheia de júbilo, que você possa fazer dessa canção uma oração, uma profecia na sua vida, para que Deus continue restituindo a sua vida, continue te abençoando, restituindo a sua família, em nome de Jesus, amém? Você que pode aí ficar de pé, você que não pode, continue sentado, mas adore o Senhor, profetiza nessa noite, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. E leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. Que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma.
fazendo. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, pode assentar. Como eu já havia dito, irmãos, né? Tudo a ver com a minha caminhada, né, na presença do Senhor. É um texto que bem parecido com aquilo que eu vivi no início da minha conversão com o Senhor, né? Mas Deus tem restituído, né, a minha família, a minha casa, né? E eu creio que Deus vai continuar, né? Assim como vai continuar restituindo também a sua família, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Mas o que estava, né, acontecendo lá com aquele povo? Irmãos, a Bíblia, né, diz que o profeta ele convoca o povo a um arrependimento, né? Ele convoca o povo ao arrependimento, né? E se você voltar um pouquinho atrás aí em Joel, né, o capítulo 2, a gente leu o versículo 23 e o 24, falando daquilo que o Senhor, né, anuncia ali para aquele povo, aquilo que o Senhor iria fazer, né, na vida daquele povo. Mas se você voltar, né, atrás, né, quando o profeta fala sobre essa chuva que antecede, essa chuva que vem depois, né, e aquele povo começa a colher, né, assim como você tem colhido, eu tenho colhido, fruto antes, fruto durante, fruto depois, né, não tem tempo, nem para mim, nem para você colher, né? Enquanto vivemos um tempo de pandemia, né, no nosso país, eu creio que Deus tem te prosperado, né? Deus tem te guardado, Deus tem te abençoado, né? Então não tem tempo para que você colha na presença do Senhor, né? Deus ele não tem, né, um calendário igual ao nosso, né? O tempo de Deus é o tempo de Deus, né? Amém? Então, se você voltar aqui no versículo 12 do capítulo 2, a palavra vai dizer assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente.
Não temas, ó terra, regozijar-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os arvoredos darão o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Amém? Que lindo, né? Deus, Ele decide a não mais, deixar aquela nação sofrer, por aquela terrível dificuldade. Deus se levanta e decide abençoar, aquele povo, mas através de um arrependimento. É engraçado que Deus diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo estava acostumado a rasgar as vestes, mas Deus queria que eles rasgassem os seus corações. É o que Deus quer de nós. A minha maior dificuldade, irmãos, de vir para a presença do Senhor, na época que eu me lembro, foi achar que eu já conhecia o Senhor, achar que eu era muito bonzinho, fazia as coisas que agradavam a Deus, não prejudicava ninguém, e que estava tudo certo, ou seja, acostumado a rasgar as vestes, mas Deus queria que eu rasgasse o meu coração. Então é isso que Deus queria do povo, não rasgar somente as vestes, mas o coração. Temos que abrir o nosso coração para o Senhor, pedir perdão mesmo, para que Deus possa estar nos abençoando. E dando sequência na mensagem, desde a época que eu comecei a servir o Senhor, eu comecei a viver, começamos a viver, o milagre da restituição nas nossas vidas. Desde o dia que entramos na casa do Senhor, começamos a caminhar com o Senhor. Dificuldade a gente sempre vai ter em algumas áreas da nossa vida, mas começamos a viver esse milagre da restituição. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos nessa mensagem que nos vai ajudar, porque é muito difícil falar isso, como sair das perdas para a restituição. Parece algo simples, mas como sair das perdas para a restituição? Só quem está, irmãos, lá embaixo, que consegue, aos poucos, ser restituído, que sabe o que é isso. Às vezes a gente está muito bem, mas o outro que está vivendo um momento difícil, como sair daquele momento difícil? Não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo saía facilmente. Por isso que nós precisamos, como é importante buscar na palavra, ler a palavra, entender a palavra, para que possamos atacar no lugar certo. Como sair das perdas para a restituição? Eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos importantes. Primeiro ponto, confiar na soberania de Deus. Segundo ponto, vencer o espírito da religiosidade. E o terceiro ponto da mensagem é acreditar no poder da oração e perdão. Amém? Então, primeiro ponto, confiar na soberania de Deus. Segundo ponto, vencer o espírito da religiosidade. E terceiro ponto, confiar, acreditar no poder da oração e do perdão. Amém? Então, o primeiro ponto, precisamos confiar na soberania de Deus, para que possamos sair aí das perdas para a restituição. Um texto que vem nos ensinar muito sobre isso, o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21 e 22. Se os irmãos quiserem acompanhar com nós.
Por que confiar na soberania de Deus? Deus, ele tem domínio, irmãos, e autoridade sobre todas as coisas, né? Deus, ele é soberano. Deus, ele está no controle de nossas vidas. Aprendi com o nosso pastor desde quando eu cheguei aqui, né? Sempre pegava na mão dele e perguntava: pastor, como está? Sempre. Toda vez que cumprimentava, né? Como está? Deus está no controle. Então, assim, isso tem que ficar, né, frisado na nossa mente. Deus está no controle da nossa vida. Deus, ele é soberano. Deus, ele tem domínio, né? Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. A palavra vai dizer assim: E disse, saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Disse, saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Amém? Irmãos, é muito bacana a gente pegar esses versículos aqui e ler isso, né, e cantar essa canção. É muito legal. Mas quando você pega lá o capítulo 1 e começa a ler o livro de Jó, e você vê que era um homem nem rico, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que andava nos caminhos do Senhor, né? E agora você vê ele falando isso aqui. Se você começar a ler, você vai ver a altura do versículo 19 ali, talvez, acho que o 19, você vai ver que aquele homem que tinha tudo, aquele homem próspero, aquele homem que desviava do mal, aquele homem que andava nos caminhos do Senhor, a Bíblia vai dizer ali no final do capítulo 29 que ele já havia perdido tudo. Aquele homem que tinha, talvez, né, a Bíblia diz que era o mais poderoso da época, e ali ele havia perdido tudo já, né? Inclusive, né, os seus filhos, né? Talvez a gente, né, não conhecendo a história, pensa assim: eu não importo com bens materiais, né? Posso perder, né, o que for, não importo com isso não. Mas se você ver, ele perdeu inclusive a sua família, seus filhos, né? E a Bíblia diz que ele, né, ali, né, adorou o Senhor e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de alguma coisa. Amém? Então, irmãos, confie na soberania de Deus, confie na autoridade, no domínio de Deus na sua vida. Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? E no Jó também, no capítulo 14, no versículo 7, um pouquinho à frente, ele vai dizer assim: para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Amém? Em Deus, irmãos, sempre há esperança, né? Temos que confiar nessa soberania de Deus. Versículo 42, capítulo 42, versículo 2. Quando Deus, ele, né, revela ali, né, para Jó, né, quando Deus declara para Jó ali várias coisas, ele diz assim: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? Então nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, né? Saber, né, da soberania do Deus que nós servimos. Ele pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Né? Tenha certeza de que Deus nunca, né, perde o controle de nossas vidas.
ainda que pareça que perdeu, né? Mas Deus nunca perde o controle da nossa vida. Amém? Que isso possa fortalecer a sua fé, né, nessa noite. Segundo ponto, né, da mensagem: vença o espírito de religiosidade. Parece que é algo, né, que nem existe, né, mas precisamos tomar cuidado disso na nossa vida, né? Se nós, isso é, né, o pastor sempre fala, sempre isso é ministrado aqui, né, na igreja, mas precisamos vencer todos os dias, irmãos, o espírito de religiosidade, né, que tenta agir na nossa vida. Jó capítulo 42, no versículo 5. Jó 42, versículo 5. A palavra vai dizer assim, ó: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amém? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Irmãos, quando a gente pega o livro de Jó e começa a ler, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro. Quero até compartilhar com você um pouquinho desse texto. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Versículo 1 apenas. Amém? Havia um homem na terra de Jó, na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Perfeito, né? Parece que era um homem perfeito, né? E se a gente observar, irmãos, aquilo que Deus tratou com ele em todo o capítulo, e quando ele fala aqui, né, no versículo 5 do capítulo 42, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, né? A gente vai ver que Deus precisava tratar algo na vida dele. Ainda que era um homem reto, um homem sincero, um homem que se desviava do mal, Deus queria tratar algo na vida dele, né? Por isso que Deus falou com o povo também, né, através do profeta Joel, que não queria que apenas, né, eles rasgassem suas vestes, mas rasgassem os seus corações, né? Então, assim, Deus queria tratar algo. A gente vê aqui que Deus precisava tratar algo, né, na vida dele. Ele, né, conhecia, né, ele conhecia a Deus, né, como ele disse aqui, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, né? Quando eu me converti ao Senhor, eu me achava um santo, eu me achava assim num nível, né, bem de muita intimidade com Deus, né, e não tinha nada, né? Eu precisava rasgar o meu coração para o Senhor. Então, assim, a minha dificuldade de caminhar com o Senhor, de começar a minha caminhada com o Senhor, a minha maior dificuldade, como eu disse, é porque eu precisava vencer esse espírito de religiosidade. Eu achava que eu estava num patamar já tranquilo, salvo, morar no céu, né? Mas Deus precisava tratar muita coisa na minha vida. Meus irmãos, vivi um tempo na minha vida que talvez você não acredite, você, né, talvez me conhece hoje, mas vivi um tempo na minha vida que eu já disse isso algumas vezes, né? Se eu contasse a minha vida para o carroceiro, o animal chorava, a coisa estava feia, o negócio parecia, era sequidão mesmo, o negócio parece que tinha muito gafanhoto mesmo, né? Nada, né, eu não conseguia caminhar, né? Tentava, mas não ia, as coisas, né, muita dificuldade, né? Então, assim, era algo que Deus queria tratar na minha vida. Eu glorifico a Deus por isso, por tudo que eu passei, né? Porque para que hoje eu estou aqui e posso testemunhar. Os irmãos falaram que estavam com saudade de testemunho, né? Eu acho que a melhor forma de a gente pregar a palavra do Senhor é testemunhando, falando daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Então, assim,
eu vim aqui nessa noite para trazer essa palavra, mas testemunhar também de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, que Deus fez na minha vida. Aquilo que Deus fez na vida daquele povo lá, de restituir aquilo ali, né, que a gente vai ver na palavra, o que Deus fez, né, eu vejo todos os dias Deus fazendo na minha vida, né, e ouço, né, aquilo que o salmista falou ali, né, que as nações iriam dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, né, eu ouço Deus, as pessoas falando, né, o quanto Deus tem me abençoado, e eu ouço também Deus falando de você, as pessoas falando de você, quanto Deus tem te abençoado, né, a gente ouve as pessoas dizerem, né, então assim, que Deus possa continuar nos abençoando, né, a cada dia. Então assim, vencer o espírito da religiosidade, né, Jó, Deus queria tratar mais com ele, ainda que ele, né, já fosse um homem, né, ali na presença do Senhor, mas tinha muita coisa que Deus queria tratar com ele. A gente vai ver isso, né, dentro da palavra de Deus. Terceiro ponto, da mensagem: acreditar no poder do perdão. Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó 42, versículo 10. Texto bem conhecido, né? Versículo bem conhecido, bem citado, né, pela igreja, pelos irmãos. A Bíblia fala assim: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Creio que todos os irmãos já ouviu, já leu esse versículo, já ouviu alguém citar esse versículo, né? Que Deus abençoou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Isso sim fica muito superficial quando nós lemos isso na palavra do Senhor, quando nós citamos isso na palavra do Senhor, mas nós precisamos aprofundar, né, na palavra, né, procurar viver aquele momento que Jó orou pelos seus amigos, para nós entendermos isso, né, para que nós colocamos isso aqui em prática e começamos a fazer isso, para que o poder de Deus ele comece a manifestar nas nossas vidas, né? Então nós precisamos entender, não podemos deixar isso só, né, no superficial, né? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava, né, pelos seus amigos.